Olá! Hoje nós vamos trabalhar com a lição 12, que fala sobre volume e empilhamento de blocos. Quando a gente pensa em empilhar bloquinhos, a gente vai ver ali, né, estamos na página 63, que podemos ter blocos que são retangulares, que eles vão ter um formato então de retângulos, né, as faces, pode empilhar eles seja na vertical ou na horizontal, mas nós também temos cubinhos, e os cubinhos eles são com as faces todas iguais. E nesses blocos que são cubinhos, que é o que a gente vai trabalhar em algumas questões, fica muito fácil você perceber qual é o espaço que esse empilhamento ocupa, né, ou seja, qual é o volume, quando a gente percebe quantos bloquinhos a gente tem em cada uma das nossas dimensões. Toda vez que você pensar em volume, o volume é quanto, né, esse objeto ocupa do espaço. Por isso que a gente precisa olhar para o comprimento, para a largura, mas também para a altura. Então, se a gente estiver falando, como aqui no exemplo 1, de cubinhos, e você perceber, por exemplo, que aqui na base você tem 3 cubinhos, aqui na lateral você tem 2 e ele tem 2 cubinhos de altura, ao invés de você ficar contando cubinho por cubinho, a gente pode trabalhar com a multiplicação. E essa é uma estratégia para a gente facilitar na hora do cálculo do nosso volume. Okay? No exemplo 2, por exemplo, ele já não está completo, né? Ele não está empilhado de um modo que eu tenha ou um cubo maior ou um retângulo. E aí aqui talvez seja um caminho mais tranquilo, é contar um por um. Cuidado que a gente tem que ter, né? Por exemplo, olha aqui, ó, para essa pilha. Eu não consigo enxergar quem tá, eu enxergo esse primeiro, um pouquinho do segundo, mas tem alguém lá embaixo. Eles não estão flutuando. Então, em situações como essa, a gente precisa tentar perceber o que aconteceria se você virasse essa imagem. Às vezes, a gente não consegue enxergar todos os blocos, assim como acontecia nesse que já estava completinho. Mas ao invés de eu contar todos, eu posso só olhar ali para o comprimento, para a largura e para a altura. Então, dependendo da situação problema, a gente pode utilizar ou a estratégia do exemplo 1 ou a estratégia do exemplo 2, certo? Vamos olhar agora algumas questões. Então, vamos pegar o nosso livro e vamos até a página 65 para resolver a questão 3. Joana resolveu pintar o seu quarto e usou a seguinte lata de tinta. Qual foi o volume gasto de tinta para pintar o seu quarto? Aqui não é vários cubinhos empilhados, mas a gente consegue seguir o mesmo raciocínio. Você pode pensar que isso aqui é um grande bloco apenas. Então, a gente também pode pegar o tamanho, né, da largura, do comprimento e da altura para calcular esse volume. E aí a gente vai fazer um produto, né? Então, vamos fazer aqui, deixa eu só apagar aqui para não ficar na frente de vocês. E aí a gente vai pegar a nossa altura, vai pegar o nosso comprimento e vai pegar a nossa largura. É esse o cálculo que você tem que realizar nessa questão. Vamos ver uma estratégia para fazer um pouquinho mais fácil. Eu posso olhar apenas para essas dezenas, né? Porque a unidade está zerada. É como se eu estivesse multiplicando tudo por 10 aqui, né? 4 vezes 10, 3 vezes 10, 2 vezes 10. E você consegue mentalmente, então, olhar apenas para esses números para fazer o seu produto. Você pode fazer aqui, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Mas cada um desses zeros que a gente deixou de considerar, ele teria que aparecer aqui no final, né? Porque você multiplicou cada um 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 1000. Então, é uma estratégia para facilitar o teu cálculo mental. Ok, nós já sabemos então que a alternativa correta é a letra A. Observe uma coisa importante também antes da gente avançar, né, e ir para outra questão. Olha essa anotação, a gente ainda não tinha falado sobre isso, né? Aqui está falando que é centímetros cúbicos. Então, quando a gente pensa em objetos tridimensionais e você vai calcular o volume, a nossa anotação agora passa a ter o 3 aqui, que indica as 3 dimensões, centímetros cúbicos. Isso te ajuda a lembrar do cubo, aí você não erra mais também, né? Vocês já estudaram lá que centímetro era comprimento, centímetro quadrado era área, superfície, né? Então, centímetro cúbico, por exemplo, associar
volume a um objeto que tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura, ou comprimento, largura e profundidade. Tá? Então, é muito importante se atentar à notação que tem na questão. Ok? Vamos para a próxima página agora? Vamos virar aqui o nosso livro. E eu quero fazer com vocês a questão 7, página 67. Observe as figuras a seguir e, considerando que cada cubinho tenha 1 metro cúbico de volume, escreva o volume de cada um. Aqui a gente vai usar aquela estratégia que, ao invés de ficar contando cubinho por cubinho, eu vou observar o tamanho que ele está ocupando. Então, eu vou perceber quantos cubinhos eu tenho aqui nessa lateral, quantos cubinhos eu tenho aqui, né, olhando quase de frente, e quantos cubinhos eu tenho para cima. Então, você vendo isso, vai perceber que são 3 cubinhos de comprimento, 2 cubinhos de largura, 2 cubinhos de altura, e isso vão te dar no total 12 metros cúbicos. Por quê? Cada cubinho tem 1 metro cúbico. Então, você multiplica os 12 cubinhos que você tem por 1. Se você fosse contar, você ia perceber a mesma coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na fileira de cima, e vai ter, né, 7, 8, 9 do outro lado, 10, 11, 12, que você não consegue enxergar. Por isso que é importante tomar muito cuidado se você for ficar contando 1 por 1. Então, essas questões que já está completamente fechado, né, que vai virar um bloco maior, um retângulo, ou até mesmo um cubo, usa essa estratégia, acaba sendo mais rápido. Vamos ver o verde aqui agora, né, ó. Tenho 3 cubinhos aqui. Tenho 3 cubinhos aqui e 2 de altura. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18 metros cúbicos. O roxo agora, né? Eu tenho 3 aqui no comprimento, na largura, ou 4 aqui. E tenho 3 aqui também na altura. Vai fazer esse produto aqui também. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36 metros cúbicos. E para fechar, vamos olhar agora o amarelinho, né? Ó, eu tenho 2 cubinhos nesse lado, tenho 2 cubinhos nessa outra base e tenho um total de 4 cubinhos de altura. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16 metros cúbicos. Fica muito mais simples e muito mais fácil utilizando essa estratégia. Porque para calcular volume, basta a gente multiplicar as 3 dimensões. Então, sempre que você observar aqui que você tem um prisma, né? Vocês já estudaram isso em outros momentos. Independente se ele é feito com bloquinhos, como na questão 7, ou como a lata de tinta que a gente fez na questão anterior, basta eu multiplicar as 3 dimensões, os 3 tamanhos. E nesse caso, como cada um valia 1, não alterou. Certo? Agora eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.